Estamos voltando de uma vez por todas, agora com os nossos amigos debatedores. Eu vou começar com somente Carla, apenas Carla, com o dia do Flamengo. Conte-nos o que aconteceu lá. É isso aí, Antunes, somente Antunes. A gente hoje teve representação, né? O Flamengo teve folga ontem, depois do empate com o Fluminense no sábado. O Flamengo teve folga ontem e hoje se representou aquele famoso regenerativo para os jogadores que começaram a partida de sábado, e em campo estavam jogadores que não iniciaram a partida de sábado. E aí, dentre eles, Gabigol, né, Arrascaeta, estavam treinando lá normalmente. O Bruno Henrique fez trabalho regenerativo na parte da manhã, porque na parte da tarde o Bruno Henrique tinha o julgamento do jogo contra o Fluminense, né? Ele já tinha sido julgado por aquele jogo contra o Vasco, hoje tinha marcado esse julgamento no jogo contra o Fluminense. Só que ele foi adiado, esse julgamento. Por quê? Porque antes ele estava sendo julgado por praticar jogada violenta. E a juíza lá, que estava lá no momento, entendeu que, na verdade, ele deve ser julgado por praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente, que é o que eles colocam no artigo. E aí, por isso, foi adiado. Então, na verdade, o Bruno Henrique não foi julgado hoje, ele ainda vai ser julgado. Então, ele vai poder jogar essa partida de domingo, né? Que eu tinha uma chance dele não poder jogar, dependendo do que fosse dado como resultado hoje. Mas ainda assim, né? Não se sabe se o Bruno Henrique vai jogar, e já é por outro motivo, é porque no sábado ele saiu com desconforto muscular. Ele seria reavaliado hoje, não foi, vai ser reavaliado amanhã, que é o dia de treino de fato. E a gente vai saber amanhã direitinho se o Bruno Henrique vai estar ou não à disposição para o jogo de domingo, a final contra o Vasco. Outro jogador que teve problema também foi o Uribe, né? Ele saiu com uma lesão. Hoje não tínhamos maiores informações sobre isso. Mas falando em departamento médico, quem hoje voltou a treinar junto com o grupo foi Berrio e Rafael Santos. Os dois não estavam mais no departamento médico. Eles já estavam em processo de transição, já estavam treinando separados no campo, mas pela primeira vez hoje eles treinaram junto com o grupo. Então, aí são dois jogadores que também definitivamente saíram do departamento médico, que hoje só tem o Pires da Mota, né? Dependendo aí, o Bruno Henrique e o Uribe também, mas tirando esses dois que foi uma questão no sábado, é só o Pires da Mota. Foi isso o treino de hoje, a gente não viu nada muito tático, foi um treino totalmente físico, a gente acompanhou o treino inteiro, mas foi um treino bastante físico, eles fizeram um circuito, fizeram um trabalho no campo, então aí a gente não sabe muito bem em relação a time, essas coisas, vai ser mais para amanhã. O legal do treino hoje, na verdade, não tem a ver com o treino, foi a visita do Vinícius Júnior. A produção vai jogar o vídeo que eu fiz aí na saída do Vinícius lá do CT, né? O Vini foi visitar o CT, foi a primeira vez que ele visitou o novo módulo, né? Então, o que a gente soube é que ele visitou todas as instalações, entrou nos quartos, fez uma visita completa. Teve muita resenha com os jogadores, né? Assim, alguns jogadores foram saindo, mas teve jogador que ficou lá, a gente ficou esperando muito tempo para eles saírem. Eu acho que a resenha foi boa, ficou até tarde lá. E é isso, né? O Vini foi, já aproveitando que está aqui no Rio, fez essa visita, conversou com os ex-companheiros, e acho que isso foi bem legal. E acho que do dia do Ninho foi isso. Amanhã o Flamengo volta a treinar na parte da tarde, ainda tem outro treino na quarta-feira de manhã, lembrando que o jogo é só na quinta, às 9h. Boa, Ana. Agora o Cristiano Oliveira aqui, já aproveitar, já dá uma olhadinha no chat. Não fala desse cara, não. Quem é o... Não, eu vou dar uma corda pra esse cara. Eu vou dar uma cornetada nele. Ele tá perguntando assim, quem é Rafael Santos? Aí eu te pergunto, você conhece mesmo o elenco do Flamengo? Conhece nada, o cara é um perturbador da paz alheia. Gente, a gente fez... Ano passado a gente fez uma matéria exclusiva com ele, cara. Uma entrevista bem bacana. Tá lá no Coluna do Flamengo. Ano passado a gente fez pro site. Eu e o Venê, né, que tava na época aqui. Poxa, gente. Ele é um zagueiro, pra quem não sabe. Você tá vendo? O Cristiano vem fazer gracinha, só se queima. Bem feito, otário. Um otário, Cristiano. Tô brincando, Cristiano Oliveira. Coração. Cristiano Oliveira estudou eletrônica na instituição Escola Técnica de Resende. Olha aí, ó. Então, já que você tá falando aí, ô Nazário, já entra no programa aí, ó. Ficamos com saudade de você. Se defenda aí, ô Nazário, que tem uma galera falando mal de você, ó. O Juliano Santana dizendo que você tá parecendo adolescente no MSN, entra toda hora, troca de online para offline só
ver se notam a sua presença. O Fla Intransigente sendo intransigente como sempre. Um abraço para o Joaquim, o Marcos lá de Paracatu, e também ali o Joaquim de São Luís do Maranhão, Robson de Muniz Freire no Espírito Santo. Quem mais? Tem um amigo nosso aqui da Paraíba, que eu já perdi aqui. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Noel Cardoso. Galera chegando aqui. Nazário, satisfeito aí com as notícias no dia a dia do Flamengo ou você estava cochilando? Não estava cochilando, não. Eu estava acordado, aliás, eu acordo bastante cedo. Algumas notícias são satisfatórias, né? As voltas, os retornos, as visitas, e outras, de uma certa forma, causam preocupação, né? Mas eu não sei se vocês já tocaram nesse assunto, porque eu cheguei ainda agora, né? Estava sem luz aqui na minha humilde residência. Não, pode continuar falando, você não precisa parar de falar assim no meio da frase. Não, eu tô falando, eu não sei qual foi o assunto que vocês falaram, porque eu entrei agora, tinha faltado luz aqui no meu humilde barraco. A Carlinha simplesmente falou aí do dia a dia do Flamengo, né, os jogadores que estão voltando, mas a gente vai começar agora os assuntos propriamente ditos aqui do Resenha. E o primeiro assunto é o seguinte: nós noticiamos hoje aqui no Notícias, mais cedo às 6 horas da tarde, que a Internacional de Milão parece que vai comercializar o Gabigol no meio do ano, tá? Isso saiu num site italiano dizendo que a Inter de Milão tem a intenção de comercializar o Gabigol. Sendo assim, é possível que a gente perca o jogador na metade do ano. O valor do passe do jogador está em torno de 15 a 20 milhões de euros, algo em torno de 65 a 86 milhões de reais, o que é uma grana boa. E é possível, existe a possibilidade do Flamengo ficar sem o jogador na metade do ano. Se a Inter de Milão fechasse com outro time, o Flamengo ganha 5% do valor do contrato, porque o Flamengo conseguiu inserir uma cláusula de vitrine, que é justamente isso. Se a Inter comercializar, o Flamengo tem direito a 5%. Ana Beatriz Ayati, vai doer o coração, não vai? Vai doer mais do coração agora, com a possível saída do Gabigol, ou quando o Guerreiro saiu do Flamengo? Cara, vai doer mais a do Gabigol, com certeza, porque, cara, às vezes a gente tem que fazer o cenário, às vezes a gente tem que sair do clubismo, sabe? No meu coração vai doer igual. Mas assim, o Gabigol, ele tem o melhor início de temporada na carreira dele, desde que se tornou profissional. A gente estava até fazendo levantamentozinho hoje, ele tem 9 gols em 13 jogos. Então, é uma quantidade muito grande. Ele nunca começou tão bem a carreira. O mais perto que ele tinha chegado disso, com essa mesma quantidade de jogos, eram 5 gols. E o Flamengo, há muito tempo, também não tem um atacante dessa maneira, né? Que todo jogo vai lá, faz gol, que agrada, que joga, que luta. Há muito tempo o Flamengo, a gente procura, a gente contratou depois, com o Guerreiro não foi assim, a gente contratou o Dourado, que tinha sido artilheiro do Fluminense, também não aconteceu. A gente contratou o Uribe, não aconteceu, a gente tentou o Viseu, enfim, a gente foi pulando. E o Gabigol teve uma identificação muito grande com o Flamengo, né? Além de tudo, aconteceu um casamento muito legal ali entre Flamengo e Gabigol. E é uma coisa que a torcida também estava muito carente. Então, assim, vai doer, claro. E o valor, a galera falando de comprar e tal, é um valor muito alto. A gente fez um investimento muito alto já no Arrascaeta, para ter o Arrascaeta com a gente, foi o maior investimento do futebol brasileiro entre clubes. A gente também pagou caro pelo Bruno Henrique, e eu não sei se a gente teria condições agora de bancar uma grana dessa pro Gabigol. Claro que se o Flamengo tiver, ok, vamos para cima, vamos tentar essa contratação, mas eu acredito que não tem, até porque a gente pode vir a ter que pagar algumas coisas a mais pela Arrascaeta, como a gente já bem disse também, se tudo der certo vem o Rafinha no meio do ano, então enfim, a gente está com um grande número de contratações. Eu acho que o Flamengo vai tentar segurar até o final do ano o empréstimo do jeito que foi, eu não sei como é que isso vai desenvolver, mas o interesse da Inter é vender, ela não quer mais emprestar, ela não quer nada, ela quer comercializar mesmo. Eu acredito que o Flamengo vai tentar levar adiante o empréstimo até o final do ano, pelo menos, em caso de não conseguir comprar, como eu acredito que não vai dar para comprar até o meio do ano, pelo menos.
Eu acredito que o Flamengo vai tentar pelo menos levar esse empréstimo, né? Empurrar esse empréstimo até o fim. Eu espero que consiga, senão vai doer bastante. Eu acho que o Flamengo vai sentir muito a saída do Gabigol, muito mesmo. Pô, mas aí dá pra vender o moleque da base, né, Nazário? O Ranier, o Lincoln. Será que não dá pra fazer um bem bolado aí? Mandar. Olha, o Ranier vale 300 milhões, né? Aparentemente. O Lincoln, não sei quanto vale o Lincoln. O Lincoln tá saindo do mapa, inclusive. Tá perdendo valor de mercado. Então, o que acontece? Para esse tipo de situação, a gente tem que ter os negociantes, né? Os representantes do Flamengo com habilidade e sangue frio. Por quê? Hoje, o Gabigol é uma realidade. Se a gente parar para analisar, de Adriano para cá, ninguém, nesses 10 anos, foi tão importante, tão cometa como o Gabigol. Se a gente parar, eu particularmente não lembro de ninguém de Adriano para cá que tenha começado conforme o Gabigol. E aí o Gabigol começou fazendo gol, começou se identificando muito com a galera, se entrosando. A gente vê que é notório que ele se entrosou bastante. A Carlinha está aí, pode muito bem falar isso, muito melhor que todos nós, porque ela está vendo lá todos os dias. Com a torcida nem se fala, ele já deu entrada, carimbou o processo de novo ídolo do Flamengo, e já vou te dizer que já está aprovado. A galera, difícil alguém falar, eu, pelo menos até esse momento, ainda não encontrei nenhum rubro-negro que fale, eu não gosto dele. Pô, não tem como não gostar do cara. Então a gente tem vários aspectos que depõem a favor da estadia do Gabigol dentro do Flamengo. Ele se identificou, ele chegou bem, ele está à vontade, cada jogo que passa ele está se soltando mais, o time fica melhor com a entrada dele. É claro, ele vai errar, ele vai perder gol, vai ter dia que ele não vai estar bem, isso faz parte do ser humano, isso faz parte do futebol, o cara não é uma máquina. Agora, tem que ter muita habilidade nessa parte da negociação. Por exemplo, a diretoria do Flamengo tem que, por exemplo, nós temos o Lincoln, tem futuro? Tem futuro, mas hoje a nossa realidade é o Gabigol. O Lincoln tem futuro? É um potencial que nós temos? Temos sim. É uma pedra bruta? Mas hoje ele desperta interesse, principalmente lá fora na Europa. Então eu acho que a gente tem que lançar mão disso, chegar para o time e falar, olha só, vocês querem comprar? Vamos negociar, eu tenho o Lincoln, eu tenho outras peças que certamente quem olhar, quem observar o potencial vai gostar. Então tem que ter, nesse momento, calma e habilidade. Se o Flamengo agir dessa maneira, eu acho que se sai bem dessa negociação. Até porque, se eu não me engano, corrijam-me se eu estiver errado, quando acabou a Olimpíada e ele foi vendido, se não me engano, ele foi vendido em algo, convertendo para reais, foi em algo em torno de 100 milhões, não foi isso? Alô? Vou lembrar, Nazário. Não vou lembrar, Oi? Nazário. Eu vejo não aqui agora, confirmo. Não vou lembrar. Eu tenho a vaga impressão de que ele, na época, foi vendido por algo em torno de 100 milhões e agora a compra aí ficaria em torno de 80, não é isso? 60, 80? Depende, porque o valor está entre 15 milhões e 20 milhões de euros. Pode ser entre 65 e 86 milhões de reais. Pois eu acho que ele na época, foi comprado por 100. A notícia aqui do dia 2 de agosto de 2016. Gabigol fecha com o Inter de Milão, que pagará 91 milhões. Quase 100. Então, quer dizer, se eles venderem aí de 60 a 80, né, ainda tem um prejuízozinho aí. Então, de repente, é até mais um pé para a diretoria do Flamengo chegar e negociar a troca, oferecer mais algum jogador. Aí é sentar na mesa e negociar. Tudo é negociável, depende do papo. A produção corrigiu. A produção está falando para gente, eu errei por 8 milhões. É sinal que o velhinho não está tão ruim assim. Então, você vê, tem uma diferença aí. Se o Flamengo tiver habilidade, ele consegue êxito nessa negociação junto ao Gabigol. Deixa eu fazer uma pergunta.
8 milhões em 100 não é nada. 8 milhões para mim é uma coisa, né? Mas 8 milhões em 100 milhões foi muito pequeno. Não, Carla, eu erro assim, porque, por exemplo, às vezes quando eu estou no Maracanã, as pessoas olham para mim e falam, quantas pessoas tem? Aí eu olho assim, tem 45 mil. Aí vem público e renda, deu 49, só que o pessoal que estava no banheiro não consegui contar, entendeu? Então é mais ou menos assim. Não, você foi muito bem. Olha só, então repete para mim, produção, quanto ficou o valor? 108, o Nazário falou. 108 milhões foi o valor da compra original do Gabigol, da cotação na época. Tá? Obrigado, Carlos, ele tem problema de audição. Agora, não sou eu não, rapaz, que grosseria. Que grosso, tá vendo, produção? O Kika, quando a gente acorda... Traz o Antônio de volta, derruba esse esclerosado aqui do programa, pelo amor de Deus. Quando a gente acorda, às vezes a gente fica mal-humorado, né? Como ele acabou de acordar aqui pro programa, ele tá meio... Olha lá, tá com cara de sono. Tá acordando né? ainda, o corpo tá acordando, né? Cara dele aqui, assim, amarrotada, né? Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou soltar essa, pode até o Kika responder, já que ele sempre pergunta. Vocês acham que o Gabigol tem mercado na Europa? Porque eu acredito que não. Sim. É jovem, tem sim. Eu acho a passagem dele pela Inter foi bem ruim, foi bem abaixo. Eu acho que o mercado dele... Não, sim, eu acho... Não, no geral. Eu tô botando assim. Talvez não nos principais clubes, mas eu acho que tem sim. Um Sevilha. Então, eu estava botando mais nos principais, assim, para a galera vir e corresponder a esse valor, assim, mais ou menos, que a Inter tá A questão é que esse valor não é tão alto para um time médio europeu. Para um time como Valência, Sevilha, West Ham, Arsenal é um time grande, né? Esses valores são valores normais, uma janela no meio da temporada, hoje, por exemplo, seria complicado. Agora, no meio da temporada do Brasil, que quer dizer final da temporada europeia, vai ter um monte de clube com 20, 30 milhões de euros disponível para contratar um jogador como o Gabigol. E especialmente se o Gabigol realmente começar a desandar, a fazer gol e fizer gols importantes na Libertadores. Porque o que acontece? Se o Flamengo, e o Flamengo acredito que vá, passa de fase, tem jogos difíceis, o Gabigol faz 2 ou 3 gols, o tamanho da imagem do Gabigol vai multiplicar por 100. Porque ser artilheiro pelo Flamengo, numa Libertadores, num começo de Campeonato Brasileiro, véspera de Copa América, vai estar todo mundo meio que olhando para cá, cara, a imagem do jogador vai estourar na Europa. E aí, estourando na Europa, ele aumenta o mercado dele. Eu também acho, concordo com a Carla, não acho que o Gabigol seja um jogador que vá hoje, eu acho até que tem condição para isso, vá hoje ser pretendido pelos times, pelos top 10 da Europa, né? Bayern, Manchester United, Manchester City. Eu não acho que ele vá ser um jogador focado, mas um time médio, com certeza absoluta. Por exemplo, eu acho... Ele não deu certo no Benfica também, né? Quando eu estive em Portugal, ele estava no Benfica, ele fui a 2 jogos do Benfica, ele sequer foi relacionado, ele não era nem relacionado. Né? Só complementando a sua informação do Benfica, antes que você mude, com a Inter e o Benfica, em 12 jogos, 13, que é o mesmo do Flamengo, ele fez 2 gols. Pelos 2. Olha só, vamos puxar pela memória aqui. Quando o Gabigol estava no Benfica, rolou um boato curto que ele voltaria para o Flamengo, uma galera reclamou, falou, porra, Flamengo, Gabigol, você quer? Não, vale a pena. Aquele merdelê danado, verdade ou não é? Ele foi para o Santos desacreditado, ele botou a cabeça no lugar no Santos, ele chegou a jogar o que ele jogou no Santos ninguém esperava, e ele continua a jogar, ou seja, pode ser que o jogador tenha colocado a cabeça no lugar. São raras as histórias de jogadores que vão e vêm para a Europa, mas ele é muito novo, ele tem 22, ele vai voltar com 23 anos, tá jovem ainda. Se ele ficar mais uns 2 anos no Brasil, aí o mercado da Europa diminui muito. É o caso do Luan, do Grêmio, por exemplo, que agora não consegue mais jogar na Europa, não sequer vai conseguir jogar no Brasil com o problema que ele tem no pé, né? Provavelmente a gente nunca mais vai ver o Luan jogar o futebol que ele jogou no Grêmio em 2017, que é uma pena para quem gosta de futebol. Agora, o Gabigol eu acho que tem mercado sim, Ana. Eu acho que tem mercado sim. Não, também tem muito a questão que
o Adeilson até falou que é verdade, o esquema tático da Inter não favorecia o Gabigol também, né? Aqui ele joga muito mais livre, favorece muito mais o jeito do Gabigol. Mas eu acredito que sim, era só uma dúvida mesmo na questão de mercado, porque a concorrência pode ser muito forte, né? Na verdade. Eu nem sei se chega a ser uma concorrência com o Flamengo, porque eu não sei se o Flamengo vai partir para cima de uma compra. Talvez comercializando garotos, o Renier, o Lincoln, como a gente até disse no programa, ele é o único que talvez a gente consiga, né? Um valor, além do Renier, claro. É que vendendo o Lincoln, se a gente vender o Lincoln, a gente já começa a ter um capital. O Flamengo precisa, se eu não me engano, o Flamengo precisa ter 70 milhões de reais em venda de jogadores esse ano, para fechar a conta. Ou seja, alguém vai dançar. Não sei, não acho que o Lincoln valha. Não sei quanto o Lincoln pode valer, cara, porque o quanto o jogador vale é o quanto o mercado decide pagar por ele, né? Isso aí vira uma. Eu concordo com a parte que você falou de que ele perdeu o mercado. Perdeu muito mercado. Mas esse é o momento, porque assim, acabou de voltar da seleção, foi artilheiro na seleção. Dos jovens que a gente tem como opção, é o único que já jogou com profissional, teve um gol importante. Então, assim, ele já caiu no mercado. Esse é o momento de tentar vender antes que ele desvalorize mais e aí realmente a gente não consiga. Nem a Libertadores ele tá podendo jogar. Eu acredito que a gente nem vai ver o Lincoln no profissional. Eu acho que, inclusive, para o Abel, o Bill, o Vitor Gabriel já tem até passado à frente do Lincoln. Pois a gente vai ter que, na minha opinião, essa opinião financeira minha opinião financeira é baseada em duas coisas. Primeiro, no balanço do Flamengo, e segundo, nas declarações que o Valim deu no ano passado, tá? Aqui no resenha que ele participou, hoje diretor de finanças lá do Flamengo. A gente precisa de uma certa quantidade de jogadores vendidos para que a gente feche a conta. Se a gente consegue vender o Lincoln por algo em torno de 70 milhões de reais, a gente não precisa vender nenhum outro jogador, mas a gente fica sem dinheiro para comprar o Gabigol. Então, para a gente comprar o Gabigol, a gente vai ter que contar ou com que a gente venda o Lincoln por um valor extraordinário, 150 milhões de reais, que é, por exemplo, mais do que o Vinícius Júnior, que não vai acontecer, ou a gente vai ter que vender o Lincoln e mais algum outro jogador. E aí começa a ficar mais preocupado. Tudo bem, para ter o Gabigol a gente vai ter que vender o Lincoln e o Ranier, a gente vai ter que vender o Lincoln e o Cuejar, porque a gente não vai conseguir nada vendendo Rodinei, Trauco, René, esses caras não valem nada. A gente vai ter que começar a pegar jogadores que de fato valem alguma coisa. Léo Duarte, Ranier, Lincoln, um desses outros meninos que está subindo, o Vitor Gabriel, o Moura, o Bill, e aí a gente começa a ficar mais complicado. Eu não sei se o Flamengo vai ter condição, infelizmente, de comprar o Gabigol. Não acho. Só se a gente vender o Ranier. Acho que só se a gente vender o Ranier. O que vocês acham, Ana Carla? Não você, Ana Beatriz, Ana Carla. Perdão, eu sou só Beatriz, eu não sou Ana. O que eu acho exatamente o quê? O Flamengo teria condições de comprar o Gabigol? Não, do meu cabelo, da camisa aqui do cenário. Você poderia querer saber alguma coisa específica ou alguma coisa geral. Não, eu acho que eu concordo com você. Assim, eu concordo com você que não é assim, pega e compra o Gabigol, entendeu? Eu acho que o Flamengo tem jogadores que tem mercado que dá para vender e, como você falou, tem a verba de venda de jogador, então vai ter que ter essa venda. Agora é isso, tem um jogador que eu acho que valia mais, que era o Lincoln, já vale menos. Tem jogadores que estão subindo agora. O Renier é um jogador que tem hoje um mercado grande, né? Ele tem um poder de venda muito bom, mas é isso, é um jogador com muito potencial que tinha para jogar no Flamengo. Inclusive, quando o Vinícius... Eu lembro muito bem que antes do Vinícius sair, eu conversava lá nos bastidores com algumas pessoas do Flamengo e muitas falavam, esse Renier aí, e nem se falava em Renier ainda, ano passado direito. Digo, pro meio do ano, pro início do ano. Esse Renier aí, ó, quando ele participava dos treinos, falavam, ó, esse aí pode ser um futuro Vinícius Júnior aqui do Flamengo. Então, assim, ele tem um potencial muito grande, mas eu não consigo ver um poder de venda tão grande assim no Lincoln.
entendeu? E é isso. Então não acho só pega e fala, o Flamengo tem que comprar direto o Gabigol ou comprar de vez, porque não é assim, entendeu? E quanto a possível saída do Gabigol, é isso. O Flamengo e a Inter, que eu acho que eu não comentei sobre isso, né, no início do assunto. O Flamengo e a Inter, quando o Gabigol foi emprestado ao Flamengo, acertaram que poderia existir esse empréstimo. No caso, poderia existir essa venda, perdão, adicionando o que o Kika falou, né, de ter a questão dos 5 para o Flamengo. Então é isso. Se a Inter decidir vender, se o Gabigol quiser essa venda, o Flamengo não tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que ele não vai ser vendido no meio do ano. Eu acho que ele fica até o final do ano, sim. Mas é uma opinião mais pessoal, não estou dando informação exclusiva. Deve contar a vontade do jogador, né, Carla? Eu vou dando tchau aqui porque o Antunes, só para explicar, o Antunes estava aqui, né? O Antunes deu tchau pra gente. Deve contar a vontade do jogador. Você observando lá nos treinos... negócio, teoricamente, uma venda deve sempre ter o ok, né, dos 3 lados, de quem compra, de quem vende e da pessoa que está sendo comprada ou vendida, né, que no caso eles botam o jogador como um objeto. Então é o jogador e seus representantes, é o clube que vende, é o clube que compra. Então o Flamengo, na verdade, nesse meio aí, não é uma das 3 partes, né? O Flamengo é ninguém, entre aspas, que eu quero dizer. Ele não é nem a parte que vende, nem que compra, nem o objeto de venda. Tem um único detalhe disso, é que a venda do jogador proporcionaria ao jogador algo em torno de 15% de luvas, né? É uma grana, estamos falando de 15 milhões de reais, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Mais ou menos o que a Carla ganha aqui para ser repórter exclusiva do Coluna do Flamengo. Fora o bônus. Fora o bônus, eu imagino o bônus, né? O bônus o Simon paga em rímel, né? A gente descobriu aí essa semana, até a Nivinha, um beijo pra Nivinha, a Nivinha que contou pra gente que o Simon foi pros Estados Unidos para comprar maquiagem, é ou não é, Nazário? Ela que salvou ele, inclusive, tá no Twitter, não sou eu que tô dizendo, ela tá registrado aí. Inclusive, eu respondi para ela o seguinte, Nivinha, o Simon sem maquiagem é um avião sem asa. É verdade. Não ria não, que é verdade. O Ledo sem maquiagem é um avião sem asa, é uma fogueira sem brasa. O cara fica perdido. Beleza. O próximo assunto aqui do nosso debate de hoje, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, é o seguinte... eu sei que a Ana Beatriz Dayati está com um monte de informação a respeito, estava comentando aqui no nosso grupo. O Vasco quer levar final para o Engenhão. Por que raios, Ana Beatriz Dayati, o Vasco da Gama quer levar o jogo à final do Campeonato Carioca para o Engenhão? Sentiu, né? O adversário sentiu. Ele acusou o golpe. É uma maneira, o Vasco julgou que essa seria uma forma de protesto à administração do Maracanã, né, que foi entregue à dupla Fla-Flu. O Vasco entrou com essa campanha de que o Maraca é de todos e que se sentiu traído nessa negociação em que envolvia o Fla-Flu e nessa administração não ter sido entregue para a dupla. Então o Flamengo ele tem os melhores números do campeonato, então ele tem o direito a ser o mandante do segundo jogo. O Vasco tem o do primeiro. E aí ele tem opções de jogar. Ele não pode jogar em São Januário, porque lá não acontece da torcida ser 50-50. E aí ele ficaria com a opção, as melhores opções seriam Maracanã ou Engenhão. O Vasco está querendo optar pelo Engenhão. Só que tem um porém, que eu e a Carla, a gente estava até debatendo aqui, que é uma informação que a gente tinha visto. Eu até fiz para o site do Coluna do Flamengo, a gente fez um texto com a informação da Carlinha também, que só o Maracanã tem autorização a receber o VAR. E o VAR tem sido utilizado, ele mais do que nunca na final, ele vai ser importantíssimo. Não sei se o Vasco, até hoje, segunda-feira, só o Maracanã pode receber o VAR. Eu não sei se o Vasco vai conseguir alguma negociação. Primeiro que para poder mandar o jogo no Engenhão, vai ter que passar pela autorização da FERJ. A FERJ vai ter que autorizar, também tem todo... A questão mas tem a PM também, tem então, tem que ter tratamento, não é assim não. Não quis interromper a Aninha, mas o São Januário não é só a questão da torcida, São Januário é proibido ter Vasco e Flamengo, na verdade. Não pode. Também. Não, isso desde
que a gente se entende por gente já é proibido, e muito pela questão da torcida também, porque não se divide 50-50. Então tem que passar pela aprovação da FERJ e do policiamento, como o Nazário também disse. Eu não sei se nessa negociação com a FERJ, como vai ser, se o Vasco vai conseguir, se vão conseguir implementar o VAR no Engenhão, mas a princípio o VAR só pode acontecer no Maracanã. Então não sei se vai ser autorizado, provavelmente vai ficar sabendo dessa informação amanhã, né? A previsão é que esse resultado saia amanhã. Pode falar, Carlinha. Não, é porque, na verdade, assim, eu já tô adiantando, porque aí vai pra torcida aí que tá assistindo a gente, que pretende ao jogo. A chance de acontecer no Engenhão é grande, na verdade, né? No Engenhão Newton Santos, né? Como é que se chama? Porque a FERJ recebendo o pedido do Vasco. Na verdade, a FERJ só tem que pedir autorização para que o VAR seja usado no estádio. A FERJ não tem nada contra usar o VAR no estádio. A FERJ só precisa dessa autorização, que hoje existe apenas para o Maracanã. 2 semanas atrás, houve uma reunião entre representantes de Vasco e Fluminense, se eu não me engano, ou apenas entre representantes da FERJ. Caso, afinal, fosse Vasco e Fluminense, por conta da questão do setor sul, já havia sido conversado na possibilidade de fazer no Engenhão os 2 jogos, justamente por conta disso, para que não haja essa disputa de ir lá do sul para Fluminense ou para Vasco. E essa reunião vale também para hoje, né? Já tinha sido conversado nessa reunião que, caso os clubes aceitassem, era só a FERJ conseguir essa autorização e estava tudo certo, o VAR poderia ser colocado no Engenhão. Então, na verdade, é só a questão do Vasco fazendo esse pedido, como já foi feito. A FERJ consegue autorização e se coloca o VAR no estádio. A questão o mando é do Vasco, então o Vasco tem direito de colocar onde ele bem entende, não pode colocar em São Januário, a gente já discutiu por quê. Então o Vasco pode colocar no Engenhão, mando do time. E aí o segundo jogo seria o Maracanã. E outra, né, Carla, que se existe a possibilidade, como foi bem dito, o Vasco ele fica livre para poder escolher onde ele quer mandar, ele tem as opções de estádio. Então, se ele tem essa liberdade em escolher onde ele pode mandar os seus jogos, é porque existe a possibilidade desses jogos acontecerem nesses estádios. O Vasco escolheu o Engenhão. É bem provável que aconteça lá. Mas é mais uma forma de protesto à administração. Pode continuar, Carlos. Não, e é isso. E aí a torcida vai ser a mesma coisa que seria se fosse o Maracanã. 50-50, e aí vai ser tudo igual, só com a diferença de que o Vasco mandaria esse jogo no Engenhão. Como a Ana já falou, o Flamengo tem direito ao segundo jogo pela classificação no geral. E é isso. Então, já estou avisando a quem está assistindo e pretende ir ao jogo, que a chance de ser no Engenhão é grande, sim. Apesar dessa informação que a gente tem de que o VAR só no Maracanã. O VAR só no Maracanã porque é onde é autorizado, mas não existe nada técnico que impeça o VAR de estar no Engenhão. É uma questão de autorização, que, assim, tem até domingo, né? Não é difícil de conseguir. Deixa eu ver se eu entendi. Vou me fazer de idiota aqui. O Vasco tá quebrado financeiramente, não tá? Completamente. Inclusive, o presidente avisou que só vão ter dinheiro em junho, né? Precisou pedir calma e paciência. Os jogadores não se concentraram em função do protesto por conta de La Plata. Não, mas ontem teve um pronunciamento do Leandro Castanho, que é a questão da concentração especificamente é mentira, mas ainda assim todo o resto é verdade. A gente sabe que o Vasco está em uma situação ruim. Thiago Galhardo saiu ontem, né, no meio da coisa, e o Vasco logo depois anunciou que não faz mais parte dos planos. Então a gente sabe que a situação não está fácil para o Vasco, né? Carla, deixa eu só te fazer uma correção, se você me permitir. Claro. Se o Vasco ficar ruim, muito ruim, tem que melhorar muito para a situação dele ficar muito ruim. É uma situação crítica mesmo. E aí o Vasco vai renunciar receita para jogar no Engenhão, porque vai ter menos público, certamente vai ter menos público, de pirraça. Kika, boa. 7-1, posso falar agora um negocinho? Na boa. Você me permite falar uma coisinha? 7-1 para a Alemanha foi pouco. O que acontece? O futebol tem um dos crescimentos maiores, mais vertiginosos das últimas décadas. Todo mundo conhece, sabe ou pratica, esse é o esporte mais visto do planeta.
Assim como o futebol já conseguiu ultrapassar as fronteiras, ele está ultrapassando as fronteiras do amadorismo. E aí o que acontece? O futebol, ele é uma indústria que, se fosse um país, teria um dos 20 maiores PIBs do mundo, porque emprega inúmeras pessoas, empregos diretos, empregos indiretos, gera renda, e aí os clubes começam a adotar uma ferramenta profissional para quê? Para ter uma gestão eficiente. Você mesmo é testemunha disso, você já foi na Europa, você sabe muito bem disso. E aí o que acontece? Essas mudanças, que são as eficientes, elas, na verdade, a gente já viu no Manchester, no Bayern, no Real Madrid, no Barcelona, e elas acabam se estendendo para os campeonatos. E no Brasil, a gestão profissional, ela está engatinhando ainda. O único clube hoje, sem falsa modéstia nenhuma, que já está alcançando esse nível é o Flamengo. Claro que tem que melhorar muito, mas aí não cabe. O que isso quer dizer? Qual é o recado que o futebol está dando? Qual é o recado que esse universo está dando? Não dá mais para ter um presidente apaixonado. Não dá mais para ter um cara que bate no peito, é eleito pelos torcedores, que também são igualmente apaixonados pelo clube. Mas a gente vê a história do Vasco, que foi aí sob a tutela do Eurico Miranda, que morreu, que, teve aí a gente está vendo o resultado do Vasco. A gente está vendo qual é o resultado quando é guiado, quando é dirigido, quando é gerenciado por um cara que não é profissional, por um cara que é apaixonado. A gente está vendo o resultado de Botafogo, a gente está vendo o resultado de Fluminense. Esse é o resultado do futebol amador. E não cabe mais, não dá mais, acabou o tempo desses caras. A gestão tem que ser profissional. E aí, Fluminense, com todo respeito, Botafogo, com todo respeito, e Vasco, com todo respeito, é igual a pobre com cartão de crédito. Compra tudo que quer. E na hora de pagar, bota no rotativo, porque não tem grana para pagar. O cara ganha 1.000 e gasta 3 no cartão. Essa é a realidade da grande maioria do futebol no Brasil, salvo raríssimas exceções. E nem vou colocar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma boneca lá dentro, não estou querendo falar nada, nem desrespeitar, mas se amanhã ou depois ela bater o pezinho e falar, não quero mais ficar aqui, porque o grande sonho dela é ser presidente do Palmeiras, se ela sair de lá, o Palmeiras está quebrado. E o Flamengo não é isso. O Flamengo, a gente tem que elogiar, sim, o senhor Eduardo Bandeira de Mello, que fez um montão de cagada em relação ao futebol, mas ele, como administrador financeiro, administrativo do Flamengo, ele sim ficou na história do Flamengo. É um cara turrão, é meio burro, não entende de futebol, ok. Botou um monte de imbecil no departamento de futebol, sim. Mas ele reergueu o Flamengo. O Flamengo, há poucos tempos atrás, tinha uma dívida quase que praticamente impagável. Então essa é a providência, essa é a postura do futebol. Futebol não cabe mais amador. E o resultado é esse aí. Aí o cara de picuinha, não vou jogar mais no Maracanã, vou jogar no Engenhão. Isso é coisa de mariquinha, cara. Isso é coisa de time pequeno. Isso é coisa de futebol amador. E não cabe mais no Brasil. Desculpa. O problema é porque é uma atitude que prejudica o próprio clube, né, cara? Não vai prejudicar o Flamengo, sabe? Eu quero agir como um protesto contra a administração do Maracanã, que está entregue a Fla-Flu, mas eu vou prejudicar o meu clube com isso, sabe? Eu não estou prejudicando o meu adversário, eu não estou prejudicando o Flamengo, eu não vou prejudicar, não vai ser o mais prejudicado da história, não é quem vai sair mais prejuízo na história, até porque o Flamengo vai mandar o jogo dele no Maracanã, obviamente, e vai conseguir lá a sua renda, enfim, mas é uma atitude que prejudica o próprio Vasco, né? É isso. Por picuinha, como bem o Kika falou. Sem falar que o estádio, não que seja ruim, né, mas não é um caldeirão, né? Você fica longe pra caramba do campo, você tem a pista de atletismo em volta. Pô, é um estádio olímpico, né? Não é um estádio de futebol, chegar, né? cara. A galera que já tem dificuldade para chegar no Maracanã, tem gente que ainda tem mais dificuldade para chegar no Engenhão. É um estádio, não é um estádio muito, não é muito legal, não. Eu não gosto do Engenhão, não. Toda vez que eu fui, eu acho um estádio bem neutro, bem ruim, assim, para se torcer, para ir, para tudo. A gente é muito ruim trabalhar lá, eu odeio, assim.
Em todos os sentidos, porque não tem direito a o lugar parte de imprensa é muito ruim, né? Dos ônibus. É muito ruim para a gente conseguir assistir a partida. Onde a gente coloca os computadores, as coisas é muito ruim. Então, assim, tudo é bem pior, assim, em todos os sentidos para a gente que vai fazer a cobertura tão bem. Mas, enfim, a gente não está aqui para escolher estádio, mas eu acho que, falando do principal, que é clube, futebol, que é o que está em jogo aí, também não faz muito sentido para mim, entendeu? Por isso, tudo que vocês já expuseram aí, de que é pior para o clube, de que é pior para o próprio Vasco, enfim. Essa é a razão pela qual você tem a foto aí atrás de você do Engenhão, né, Carlinha? É o meu Maracanã antigo, saudade do Maracanã antigo. Esse é o Maracanã, o que tem agora lá não é o Maracanã. Eu adoro quando eu acordo, eu olho esse estádio e fico, eu adorava quando era assim, amarelo, azul, verde, cadeira branca. Tá vendo como essa menina é jovem, Nazário? Tá vendo como é uma menina, né? Maracanã não tem cor, Maracanã é arquibancada de concreto. Você sentava a bunda lá no degrau, assim, ó. E sabe o que acontecia em dia de chuva? E vou te falar que ela frequentou muito a Geral, tá? Pois é, em dia de chuva a gente sentava ali. Eu não frequentei a Geral, mas ela ainda existia quando eu era pequena, tá? Eu não sou tão nova assim. Em dia de chuva a gente sentava ali na arquibancada, perto ali do alambrado da arquibancada, pegava o papel molhado e jogava embaixo quem estava assistindo o jogo, assim, ó. Mirava o vascaíno, jogava aquele bolo de papel molhado no vascaíno, assim. Era tão legal, era divertido. Maracanã era divertido, né? Enfim. Pois é, a produção falou, fosse só o papel, eu só jogava papel, né? Tem gente que jogava mijo, tá, os copinhos de mijo aí, né? Era divertido, você abaixava assim e mirava, né? É que é sacanagem, jogar na arquibancada é sacanagem, você vai jogar em outro flamenguista, né? Mas você ficava ali, ó, você via o final da cadeira azul, você ficava assim, ó, vai a Vascaína. Aí não dava pra jogar em Botafoguense, porque você não via Botafoguense nenhum no estádio. Enfim, vamos voltar aqui ao futebol, né? Antes de falar, a gente falou aqui, a gente inverteu, né? Vamos falar sobre prioridades, né? Vocês aí que tem como Campeonato Carioca como prioridade, vocês fiquem em outro lugar, porque a prioridade aqui é Libertadores da América. E na quinta-feira, partida decisiva, importantíssima para o Flamengo. O Flamengo vai ganhar do São José, a gente sabe disso, sabemos por quanto. Tem que ser goleada. E o assunto que está bombando é o seguinte, com a suspensão do Gabigol, que foi, na verdade, um imbecil naquele lance, diga-se de passagem, não foi? Você discorda de mim? Nossa, tá brigando com o Chico aí? Tira o Chico do quarto. Não, foi com você. Porque eu lembro do lance do Gabigol, me dá nervosa. Eu fiz tipo assim, nossa, foi um imbecil naquele lance. O peruano nunca faria isso. Se fosse peruano, jamais faria isso. Enfim. Com a saída do Gabigol, o Renato Maurício Prado, sabe lá Deus como ele conseguiu essa informação? Então vamos colocar a dúvida no ar. Já escalou o Arrascaeta no lugar do Gabigol, puxando o Bruno Henrique de centroavante. Agrada a vocês? Posso dar as informações antes importantes aqui? Claro, você tem prioridade total aqui. Quem quer saber do Maurício, Renato Maurício Braga, se nós Prado, se nós temos aqui Ana Carla Araújo? Não é nem isso, é porque a gente jogou a informação e aí é bom só pincelar algumas coisinhas. O Gabigol sai, o Uribe entra, lembrando que o Uribe saiu mancando muito. Parece que o Abel falou que depois do jogo no sábado que não poderia contar com o Uribe, mas assim, nem precisava muito o Abel falar. Quem viu que o Uribe mancava demais, ele se aguentou para acabar aquele primeiro tempo, então aí no segundo o Gabigol entrar. Então assim, o Uribe na quinta não é uma opção. O Lincoln não tá inscrito na Libertadores. Vitor Gabriel, eu duvido que o Abel colocaria Vitor Gabriel num jogo de Libertadores. Nem o Abel, nem muitos técnicos, entendeu? Não é nem só o Abel. Nem eu não colocaria. Alguém aqui colocaria o Vitor Gabriel num jogo desse na Libertadores? Mesmo sendo o São José, exatamente. E aí você coloca, puxa aí o Bruno Henrique. Vamos lembrar que o Bruno Henrique vai ser reavaliado amanhã. Então, pode ser que o Bruno Henrique seja reavaliado amanhã, entende-se porque hoje ele não treinou, ele fez um regenerativo como qualquer outro jogador. Ele vai ser reavaliado amanhã pelo desconforto muscular que ele saiu no jogo de sábado. O Bruno Henrique ainda não é certo para esse jogo de quinta-feira. E aí você teria 2 jogadores fora, 3 se você considerar o Gabigol. Então ali a frente seria, né, completamente diferente. Existe essa aí que o Renato Maurício Prado falou.
eu acho que a gente tem aí que conversar duas coisas. Só o Uribe fora ou Bruno Henrique e Uribe. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que pensar. De qualquer maneira, já coloco aqui minha opinião, que eu acho que o Arrascaeta entra nesse jogo. E aí, eu acho que se o Bruno Henrique também sair, aí eu acho que vai ser Arrascaeta e Vitinho. E aí, vamos pensar aí nessa formação aí. Mas eu acho que ou sou Arrascaeta ou Arrascaeta e Vitinho, dependendo de quem sair. Carlinha, eu vou desculpa. Se eu te colocar na fogueira, você me xinga aqui. Ou me xinga depois no privado. Não tem como o Renato Maurício Prado saber a escalação do Flamengo pro jogo de quinta-feira, né? Ele falou a escalação do Flamengo? Ele falou que vai ser isso ou ele opinou? Sugeriu fortemente. Sugerir fortemente não é da escalação, né, Kika? Conversei com colegas do mesmo local de trabalho dele. Então, tá bom, deixa eu refazer a sentença. Não tem como ninguém sugerir fortemente a escalação do Flamengo numa segunda-feira para um jogo de quinta. Tem. Não tem, né? Que o Bruno Henrique vai ser o Bruno Henrique já jogou nessa posição de centroavante, aliás, algumas vezes já ele foi colocado durante a partida. Não é alguma coisa que você sugeriria? Pô, pra mim... Eu não. Eu iria de Vitinho de centroavante. Cara, eu acho que, assim, independente do que aconteça, eu acho que o Abel vai juntar o útil ao agradável, sabe? Assim, existe a pressão da torcida em querer o Arrascaeta de titular. O Abel já deixou claro que, e já indicou, já falou, já sinalizou, já demonstrou que não sabe onde colocar o Arrascaeta, não sabe o que fazer com o Arrascaeta ainda no time. Com a saída do Gabigol, abre um espaço e várias opções para se utilizar o Arrascaeta. Então, assim, independente disso, eu acho que o Abel vai aproveitar a chance para colocar o Arrascaeta, até para mostrar assim, olha, foi titular, enfim, coloquei, é minha opção, tá vendo como é que o jogador, enfim, porque, enfim, é a opção que tem. Se deixar o Arrascaeta no banco, até tendo, com um desfalque que a gente tem, mudando, já tendo que mudar obrigatoriamente a formação inicial ideal, que ele julga ideal, se ainda assim o Arrascaeta for banco, aí realmente a gente vai ter um problema muito maior do que a gente já tem com ele e com o Abel, né? Arrascaeta e Abel. Então eu acho que é muito provável que o Arrascaeta seja utilizado. Já acho que a primeira opção do Abel é o Bruno Henrique também. Eu acredito que ele tenha preferência pelo Bruno Henrique em relação ao Vitinho. Eu, nesse jogo, eu iria de Vitinho, acredito. Assim, eu acho que o Vitinho, inclusive, nas duas últimas oportunidades, entrou melhor do que o Bruno Henrique. Foi melhor do que o Bruno Henrique. Eu já falei que eu acho que entre esses dois a briga vai seguir por um bom tempo. Eu também iria de Vitinho. Eu acho que o momento está mais para o Vitinho. E eu acho que o Vitinho nessa questão de chute, finalização, ele é superior ao Bruno Henrique. Eu prefiro a qualidade técnica do Vitinho. Mas eu acho que para o Abel, o Bruno Henrique ele é uma opção, ele está à frente do Vitinho. Então eu acredito que vai ocorrer essa mudança. Mas, assim, claro que é uma ideia que passa, como a gente já passou com várias ideias que o Abel cumpriu ou não, né? A maioria ele não cumpriu, porque a gente sempre passa com a ideia de que o Arrascaeta vai jogar. Eu acho que você tá bem sozinha nessa de preferir o Vitinho, viu? Acho que a galera... Eu acho que o Vitinho é mais jogador. Com certeza eu tô sozinha, assim, até quando é em substituição, que às vezes eu falo, cara, entra o Vitinho, o que mais tem é gente que não quer ver o Vitinho. Eu acho que o Vitinho tá no momento, na última partida pelo menos, eu gostei mais da partida do Vitinho do que do Bruno Henrique. O Edgar tá comigo. Em termos de pontaria, o Bruno Henrique tá melhor que ele, hein? Olha só, o Bruno Henrique tá jogando melhor que o Vitinho. Calma aí, o Bruno Henrique tá jogando melhor do que o Vitinho, normalmente, tudo bem. Dou desconto pra esse jogo aí, Ana. Nem vou entrar nessa discussão. Os dois últimos. Mas no geral, no ano, o Bruno Henrique tá melhor do que o Vitinho, né? Tem agora, muito mais gol, né? Eu falei isso, tô falando isso desde sempre, você testemunha. O Vitinho é mais jogador. É mais jogador. Eu sempre estou falando nisso, também acho. Eu acho que a fase do Bruno Henrique é melhor, apesar de ter achado que o Bruno Henrique nas duas últimas ele foi bem abaixo. Mas por isso que eu acho que a briga vai ser muito boa, porque assim, eu acho o Vitinho mais jogador que o Bruno Henrique, mas acho o Bruno Henrique um bom jogador
e que sabe aproveitar mais as suas oportunidades, sabe? Então, assim, vai ser uma briga boa entre os dois. Eu sempre vou manter essa posição. Agora, rapidinho, Kika, teve gente claro. na resposta lá do chat, lá nos comentários, dizendo que o Bruno Henrique não tá jogando bem há 5 jogos. Pô, é isso tudo mesmo? Eu não me lembro disso tudo, não. Eu sei, dos últimos 2 me marcou, ele não tá jogando bem. Agora, dos 5 últimos, vocês compartilham com isso também? Não, mas eu acho que ele tá caindo a produção, sim. Vem caindo, ok, vem caindo. Mas, assim, para falar que os 5 últimos, os 2 eu me lembro bem. Agora, os outros 3, eu acho até que ele não vem naquele nível que ele estava, mas não estava tão ruim quanto, por exemplo, o último jogo. Não acho que ele caiu tanto há tanto tempo, não. Eu falo, os 2 últimos jogos dele foram bem abaixo. Mas 5, assim, não. Eu acho que ele foi até importante pra gente no... Qual jogo? Teve um jogo recente que ele foi bem importante pra gente, deu assistência, inclusive. Eu vejo 2 últimos jogos dele ruins, só os 2. Minha visão, eu vou repetir aqui o que eu disse a respeito do Bruno Henrique, quando ele estava no auge aqui no Flamengo. Eu acho que naquele período ele está jogando mais do que ele realmente é. Tá lá operando no máximo. E o Vitinho está abaixo. O problema é o seguinte, na minha visão, né? Se houver essa disputa por posição durante o ano, o Vitinho nunca vai se firmar. O Vitinho, minha impressão é que o Vitinho precisa de uma sequência. O Juliano Santana está dizendo que o Vitinho é o novo Carlos Eduardo. Já não é mais, porque já jogou muito mais do que o Carlos Eduardo jogou 1 ano e meio no Flamengo. Com certeza. Muito mais. Mas tem esse risco também, Juliano, e eu até concordo. Se o Vitinho não tiver uma sequência de jogo e não se firmar, ele não me parece um jogador que tenha personalidade forte de reverter uma pressão da torcida do Flamengo. Eu acho que a torcida do Flamengo ainda não pegou no pé dele direito ainda. Tá meio vacilante, né? Voltei aqui. Que bom, Carlinha. Eu já tava com saudade de você. O que eu ia falar aquela hora, só que o sugerir forte, o que eu acho que eu caí foi nessa hora, é que eu acho que, eu nem sei se vocês já discutiram depois que eu tava aqui tentando fazer voltar, né? Mas o sugerir forte eu quis dizer que eu acho que seria uma sugestão muito natural de se fazer, já que o Bruno Henrique foi usado dessa forma como centroavante já em algumas partidas recentes, até depois de mudanças de posicionamento. Então não me estranharia, eu não acharia que foi um furo dado por algum jornalista que fala isso, porque na minha opinião é algo muito natural de se sugerir. O Bruno Henrique ali na frente e a entrada do Arrascaeta. Apesar de que o Bruno Henrique pode não jogar, e aí eu acho que seria Vitinho e Arrascaeta os que entrariam para compor aí esse meio para frente. Eu como tô meio ressabiado com o Abel, Carlinha, para ser bem sincero, eu tô bem ressabiado com o Abel, eu acho que ele ainda não definiu. Por isso que eu tô dizendo que essa sugestão eu acho que ele não definiu o do time. Ele não definiu, até porque até essa sugestão se torna até boba, entre aspas, se torna, na verdade, só uma sugestão médico, né? E não um furo, porque nem reavaliado ele foi. E, assim, a gente tá aqui colocando isso do Uribe, porque realmente o Uribe ele saiu mancando muito, mas nunca se sabe se o Uribe vai chegar lá amanhã e falar que tá bem 100%, dá para jogar quinta. Então, qualquer coisa, antes de avaliação médica dos 2 jogadores, é só sugestão. Amanhã pode ser que a gente tenha. Pode ser que chegue lá e fale assim, Bruno Henrique tá ótimo, o Uribe não joga. Aí, beleza. A gente sabe que o Bruno Henrique tá ótimo, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser esse time a partir do Abel? O Abel não tem nem como definir algo sem saber como estão os atletas dele, né? Esses pós-jogos com regenerativo nunca se decide nada, porque justamente nem treino com esses jogadores o treinador faz, né? Então, na verdade, quando eu acredito que não tendo, foi o que eu falei, não tendo o Uribe, que é muito provável que não tenha, eu acredito, a minha sugestão pensaria no Bruno Henrique na frente. Não tendo o Bruno Henrique, aí o Vitinho teria que entrar, mas eu acho que os substitutos vão ser Arrascaeta e Vitinho nessa ordem, seguindo as saídas de Uribe e Bruno Henrique. Bruno Henrique. Carlinha, já dá o seu boa noite, por favor. Mas já sim? Então, boa noite, pessoal. Desculpa aí a queda rápida que eu tive. Essa chuva no Rio de Janeiro meio complicada. Agradecer ao Kika, ao Nazário, a Ana e ao Antunes que participou do iniciozinho do programa também. Eu não falo mais com vocês até quinta-feira, então quinta-feira, esse jogo contra o São José, os ingressos vão se esgotar assim em breve, porque a gente tem a ver a última parcial de 50 mil, que foi muito cedo hoje, então já deve ter uma até maior.
E é isso, 9 horas da noite na quinta, não é 9h30, é quinta é 9 horas. E assistam aqui no Coluna do Fla, porque as transmissões aqui são as melhores, com certeza. E é isso, pessoal. Continua acompanhando a gente no site também. Obrigado, Carlinha. Boa noite. Eu adoro quando você participa do programa, Carlinha. Acho que o programa ganha em credibilidade uma enormidade. Obrigado pela sua participação. Eu adoro participar com vocês. Roberto Nazário, seu boa noite. Roberto Nazário sou eu.com.br sem acento. Muito obrigado, Kika. Brilhante participação. Carlinha, eu também gosto quando você participa, tá? E eu tenho certeza que quem bate o martelo lá no momento da escalação é você, não é o Abel. O Abel não sabe de nada. Aninha, obrigado. Ô, Jamal, meu querido, depois nós vamos ver essa parada aí que a produção fez contigo. Alô, produção. Rapaziada de norte a sul, tamo junto e misturado. Vai ter jogo, amanhã tem resenha, tem notícia, tem curiosidade, tem opinião. Se liga, dá aí, ó, um like, compartilhe, mande pros amigos. Tamo junto e misturado, porque juntos somos mais fortes. Ana Carla Beatriz Ayati. Eu mesma, agora sim, acertou meu nome. Tava na hora de acertar meu nome. A Carla Beatriz de Araújo já estava preocupada. Cara, não, quero falar que eu sou aqui time Nazário e Antunes, viu? Estou com vocês, fechei com vocês. Boa noite, Nazário. Boa noite, Kika. Boa noite, Carla. É sempre um prazer ter você aqui no programa, falando aqui com a gente. E é bem como o Nazário falou, né? A gente tem uma semana cheia de Flamengo, jogo decisivo quinta-feira, depois a gente já tem uma final contra o Vasco. Lá vou eu falar dos meus tabus de novo, defendê-los. Quero o Zog aqui para ver se a gente Mas agora vai estar todo mundo contigo, Zayat. Agora não vai ter discussão. Vamos testar. E é isso, a gente está aqui todo dia para falar dessa semana que vai ser bem puxado para a gente precisa vencer, a gente precisa desses resultados. E a gente está aqui todo dia dando notícia. Acompanhe com a gente no Notícias, no site, que sai notícia toda hora, no Resenha e nos Jogos com o Brabo, né? Que o Brabo tem nome e apelido. Agradecer a galera que nos acompanhou aqui. O Alceu, a Larissa, o Juliano Santana, o Berto Limas, o Cláudio JJ, Simval Braga, Carlos Fernando, Tereza Ramos, Valmir Bacelar, Gustavo Bernardo, Elza Francisca, Thiago Rangel, Alexandre Neves, Berto Limas, Jorge Augusto, o Cristiano Oliveira, Alexandre Neves, Luiz Alberto, todo mundo que participou, Sávio Sombra, muito obrigado a vocês que participaram, obrigado, Carla Araújo, Ana Beatriz Ayati, Roberto Nazário, Rodrigo Antunes, o nosso produtor Anderson Cavalcante, um beijo a todos vocês e um beijo para Luana Piovani. Fomos!